Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 8 O preço da subestimação. Depois de terminar a avaliação da adaga, Ni Yan começou a andar lá fora. Baixando sua cabeça, ele pegou um relance de sua barra de habilidade. Tinham apenas duas lá: Stealth e Vital Strike. Um ladrão perfeito deveria ter inúmeras habilidades ao seu dispor. Um ladrão poderia ter sucesso sem equipamento. Contudo, eles absolutamente não teriam sucesso sem habilidades. Das várias áreas onde um ladrão poderia farmar livros de habilidades nos estágios iniciais do jogo, Ni Yan conhecia todas elas como a palma de sua mão. Contudo, seria muito improvável ele ter todo aquele esforço e dor para farmar esses livros. Se um livro de habilidade pudesse ser dropado, então poderia ser facilmente comprado no mercado. Onde existe qualquer outro lugar onde eu possa achar um raro livro de habilidade iniciante? Ni Yan deu um tapa em sua testa. Como foi que eu consegui esquecer disso? No que diz respeito a profissões como ladrões, se eles quisessem possuir uma força de luta sustentável, eles teriam que escolher criação alquímica ou a habilidade de bandagem. Criação alquímica permitia ao jogador fabricar todo tipo de poção de vida, remédios, etc. No meio da batalha, uma poção de vida que pode restaurar instantaneamente a vida perdida, era equivalente a uma segunda vida para um jogador. Depois, quando a batalha estivesse acabada, beber uma poção de recuperação permitiria ao jogador recuperar rapidamente a vida e se jogar novamente em combate. Assim, acelerando a velocidade de treinamento deles também. Quanto à habilidade de bandagem, em comparação com a poção de vida, era um pouco fraca. As habilidades comuns de bandagem não podiam ser usadas durante um confronto. Ni Yan sabia de um local onde uma habilidade rara de combate médico poderia ser aprendida. Ao contrário de bandagem, poderia ser usado durante um combate. Nos níveis mais altos, se uma pessoa desejasse comprar remédio de média ou alta qualidade ou poções de recuperação do mercado, suas despesas seriam um pouco maiores. Depois de tudo, seus preços eram um pouco caros, uma vez que para a maioria dos jogadores, poções de cura e de recuperação eram itens que eles podiam adquirir cavando através das lacunas de seus dentes. A menos que se fosse rico, a maioria dos jogadores não seriam visto comumente usando poções de cura ou recuperação. Contudo, Ni Yan era diferente, sua cabeça estava cheia de maneiras de ganhar dinheiro rápido e fácil. Ele não precisava se preocupar com dinheiro. Mais tarde, poções de cura e recuperação eram coisas que ele poderia comprar com facilidade no mercado. Assim, não seria necessário para ele gastar tempo na criação alquímica. Porém, se ele aprendesse uma habilidade médica, isso iria aumentar consideravelmente sua sobrevivência. Pensando nisso, Ni Yan de repente teve uma ideia. Eu vou deixar isso para mais tarde. Eu deveria aprender uma habilidade de combate médico primeiro. Ni Yan gastou 2 cobres e comprou 2 pílulas de respirar embaixo d'água do NPC da loja. Logo depois, ele se apressou em direção ao lago Rando que não estava a uma distância muito longe de Telak. Depois de passar por algumas áreas de níveis 2 a 3, ele conheceu vários jogadores que haviam formado equipes para nivelar matando monstros. Eles frequentemente ocupavam uma única região na área. Guerreiros, paladinos, etc. Todas essas classes. Todas essas profissões são usadas para atrair monstros. Logo depois, o mago desencadearia uma barragem incessante de magias em direção aos monstros. Algumas equipes trariam até o seu próprio sacerdote. A maioria dos sacerdotes ainda não tinham uma magia de cura. Suas habilidades de dano não eram tão boas quanto as de um mago. Na maioria das vezes, eles eram sanguessugas sujos de experiência. Apesar disso, toda equipe queria ter algum crescimento ou desenvolvimento no futuro. Eles absolutamente precisam ter uma boa relação com os seus sacerdotes. Não tendo um sacerdote seria o mesmo que não ter um suprimento infinito de poções de cura. Já os ladrões, nas fases iniciais do jogo, muitos ladrões seriam facilmente despejados pelas equipes. Contudo, ladrões eram bastante famosos por seu treinamento rápido sozinho. Desde que eles comprassem todas as habilidades necessárias, o treinamento rápido de um ladrão não seria inferior a de um mago em aspecto algum. Então, não seria de muita perda se eles não se juntassem a uma equipe. Nivelar nas áreas de aparecimento de monstros era terrivelmente monótono e chato. Contudo, esses jogadores ainda poderiam conversar entre si. Assim, o tempo passaria rápido enquanto eles conversavam. Ni Yan passou cuidadosamente por essas áreas onde os jogadores estavam nivelando, porque poderia ocorrer muitas lutas entre jogadores em alguns pontos do nivelamento. Se um jogador matar outros jogadores, eles recebem uma penalidade, seus nomes seriam marcados de vermelho. Eles seriam barrados nos portões das cidades também. Ter o seu nome marcado de vermelho significava que outros jogadores poderiam matá-lo sem ter medo de sofrer algo. As perdas de níveis seriam ainda piores, e cada peça do seu equipamento iria dropar também. Embora, se o jogador matar monstros por um certo período de tempo, o marcador no seu nome iria eventualmente desaparecer. Apesar disso, muitos jogadores ainda iriam frequentemente tomar esse risco para poder roubar o equipamento de outro jogador, não hesitando em ter o seu nome marcado de vermelho. A fim de fazer isso com segurança, eles iriam frequentemente ter um estranho como alvo no deserto distante de qualquer outra cidade. Assim, alguém sozinho deve ser bastante cuidadoso quando viajar. Lago Rando. Essa área era habitada por monstros homem-peixe. De acordo com os rumores,
Esses homens-peixe eram descendentes de uma antiga naga. Depois de incontáveis gerações, eles finalmente se desenvolveram nessa forma. Eles possuíam o corpo de um peixe, e quanto a membros, igual a um humano. As armas que tinham para atacar eram seus dentes afiados e o tridente em suas mãos. Homens-peixe eram monstros no nível 3 que popularam pesadamente a área com seus massivos números. Além disso, existia até um vilarejo de homens-peixe dentro da vizinhança. Era necessário para Ni e Yan passar através das bordas do vilarejo para entrar no lago Rando. Depois disso, ele teria que nadar através do lago para chegar ao seu destino. Situado ao lado do lago Rando estava o vilarejo dos homens-peixe com suas centenas de cabanas de madeira espalhadas esporadicamente sobre as bordas da areia. Esse vilarejo de homens-peixe continha pelo menos 300 ou menos homens-peixe, algumas dezenas de líderes e 2 elites. Se alguém quisesse limpar a área, precisaria de pelo menos 1000 jogadores ou mais. Apenas quando Ni e Yan estava se preparando para usar stealth para ignorar o vilarejo de homens-peixe, um anúncio do sistema soou. Anúncio local. A guilda, Victorious Return, está planejando limpar essa área em 3 minutos. Todos os jogadores na vizinhança do vilarejo dos homens-peixe, por favor saiam imediatamente. Victorious Return? Ni e Yan levantou sua sobrancelha. Na sua vida anterior, ele e a guilda Victorious Return tiveram algumas ruínas e festividades juntos. O povo da guilda Victorious Return correm desenfreados e agem arrogantemente. Eles limpam o caminho e matam todos neles sempre que querem. Há muito tempo, um dos irmãos de Ni e Yan matou 3 membros da Victorious Return, porque ele estava descontente por eles forçarem ele a sair de uma área de nivelamento. Um pouquinho de rancor foi jogado contra aqueles da Victorious Return, e todos da guilda foram atrás perseguir ele. Eles ameaçaram matar seu irmão até o nível 0. As forças de Ni e Yan e dos outros eram muito fracas naquela época, assim ele pôde apenas se esconder no fundo das ravinas da montanha. Ele continuou a evoluir de nível e treinou como um louco por pelo menos um mês. Só quando ele sentiu que o nível estava alto o suficiente, ele resolveu sair. Mesmo assim, ele foi quase incapaz de se defender. No fim, ele nunca mais ousou ter um confronto direto aberto com uma guilda como a Victorious Return. O sentimento de impotência naquela época. Nem mesmo me lembre. Nessa vida, esse tipo de história não vai voltar a se repetir. Esse débito irá ser definitivamente um que eu irei pagar totalmente. Contudo, não irá ser pago hoje, por enquanto. Ni e Yan tinha acabado de entrar no jogo há menos de um dia. Ele ainda precisava gradualmente acumular riquezas pouco a pouco. Imediatamente, ele se virou e correu em direção ao lado do lago. Quando ele olhou para frente dele, ele viu as águas limpas se fundindo com o reflexo do céu azul. O lago brilhava e cintilava como os raios do sol iluminavam o topo das águas limpas e cristalinas. Os jogadores da Victorious Return tinham se mobilizado intensamente e estavam surgindo no centro da área. Existiam muitas pessoas na vizinhança onde cada um poderia notar os movimentos das pessoas da Victorious Return. Eles definitivamente não vieram somente com alguns membros. Parecia que eles estavam se preparando para começar sua operação no vilarejo dos Homens-Peixe. O vilarejo dos Homens-Peixe não era uma masmorra, mas sim um local de nascimento de monstros que se reuniam. Esses tipos de lugares também dropam itens decentes. Ni e Yan passou através de um pequeno arvoredo, chegando a aproximadamente 200 metros longe do lado do lago. De repente, uma bola de fogo raiou através do céu, se lançando em direção à localização de Ni e Yan. Quando a bola de fogo brilhou, a linha de vista de Ni e Yan se deslocou além dos arvoredos. Seus olhos caíram em cima do corpo do elementalista usando um robe vermelho. O adversário era um elementalista que estava no nível 3 da Victorious Return. Magos eram divididos em 3 tipos de classes: elementalistas, magos arcanos e magos sagrados. Elementalistas tinham a habilidade de controlar gelo, fogo e eletricidade, seus poderes eram os elementos. Magos arcanos eram capazes de controlar o poder arcano, magias, e finalmente existiam os magos sagrados. Eles eram a profissão menos selecionada. Suas habilidades eram as mais difíceis de se treinar, contudo seus poderes eram definitivamente os mais fortes. Eles podiam invocar e desencadear os poderes de magias divinas. O poder assassino do elemento fogo eram os maiores entre as magias à disposição de um elementalista. No tempo em que Ni e Yan notou a bola de fogo, já era tarde demais. Bum! A bola de fogo explodiu no corpo de Ni e Yan. Sua barra de vida despencou 22 pontos. Sistema: o jogador adversário Violet Flame atacou você. Você é livre para retaliar em legítima defesa. Tempo: 3 minutos. Ao se deparar com um mago, ou você corre em direção a ele e engajar um combate a curta distância ou você corre imediatamente em fuga. Depois de confirmar que não existia nenhum outro jogador da Victorious Return por perto, Ni e Yan corre em direção ao elementalista chamado Violet Flame. A estratégia de um mago é manter a maior distância possível do inimigo e bombardear eles com magias. O elementalista Violet Flame saltou para trás usando uma magia de chamas explosivas, e invocou uma bola de fogo novamente. Depois se virou e correu em uma tentativa de ganhar alguma distância de Ni e Yan. Quando enfrentar uma magia vinda em uma batalha, jogadores geralmente são capazes de desviar da magia rolando. Contudo, se eles desviarem da magia rolando,
eles dariam indubitavelmente ao elementalista adversário a oportunidade de ganhar mais alguma distância. Ni Yan confrontou diretamente a bola de fogo do elementalista e continuou a correr em frente. Bum! A bola de fogo explodiu no corpo de Ni Yan, fazendo ele a perder 27 de pontos de vida. Toda vez que Violet Flame invoca uma magia, iria existir um atraso no tempo de invocação da magia. Existiam alguns fatores essenciais em invocação da magia: gestos, linguagem, materiais e ferramentas mágicas eram todas necessárias para a invocação de diferentes tipos de magias. Toda magia tinha um diferente requerimento em ordem para ser invocado, e a invocação iria variar também. Invocar uma magia usando sílabas e gestos como unidades, uma sílaba por segundo e um gesto por segundo. 10 sílabas formadas em um conjunto de sílabas e 10 gestos formados em um conjunto de gestos. Sílabas e gestos também podiam ser chamadas sobre a outra, significando que eles podiam ser feitos ao mesmo tempo. O tempo de invocação para a magia Flame Burst era de 2 sílabas e 2 gestos para um total de 2 segundos. Se eles ainda não aprenderam a usar a habilidade em movimento enquanto invoca a magia Flame Burst, eles iriam ter que ficar parados por 2 segundos. Ni Yan pegou a vantagem do tempo que o Violet Flame usou para invocar a Flame Burst para ir em frente. Rapidamente, com uma facada para frente, ele raspou fora 23 pontos de vida do Violet Flame. A defesa de um mago é extremamente frágil. Violet Flame pulou para trás. Prontamente, ele invocou um Fierce Flame Ring. 4 chamas separadas apareceram se lançando em direção a Ni Yan. Só foi necessária uma sílaba para poder invocar o Fierce Flame Ring. A uma distância tão próxima, Ni Yan era simplesmente incapaz de desviar. Assim, ele pôde apenas sofrer através, recebendo 39 pontos de dano. Com um toque do dedo, ele tirou a poção básica de vida de seu cinto e bebeu. As ações do Violet Flame podiam ser consideradas como padrão para um mago. Contudo, seus movimentos eram bastante duros e desajeitados. Todo mago ficaria tenso se um ladrão se aproximasse deles. Quando o Fierce Flame Ring estava voando através do ar, Violet Flame pegou a oportunidade para recuar. Ni Yan adicionou muitos pontos em destreza. Em termos de velocidade, ladrões ainda eram bastante notáveis. Desta vez, sua velocidade ganhou-lhe uma vantagem à medida que ele se envolvia ao redor do Violet Flame. Ele se lançou para frente com 2 facadas consecutivas, causando ao Violet Flame 36 pontos de vida. Mais uma vez, Violet Flame invocou outra bola de fogo em direção a Ni Yan. O sistema de combate de Conviction contou 3 segundos por rodada, e qualquer magia que tomasse menos que 3 segundos para cantar, seria ininterrupta a não ser que o invocador morresse. Apesar de ter sido um combate a curta distância, Violet Flame ainda iria ser capaz de contra-atacar Ni Yan. Sob os danos altos da bola de fogo, Ni Yan foi deixado apenas com 25 pontos de vida sobrando. Violet Flame queria recuar para pegar alguma distância. Brandindo seu cajado, ele começou a recitar outro encantamento. O elemento começou rapidamente a se mover em direção ao seu cajado e aglomerando em uma massa redonda. Parecia que o Violet Flame ainda tinha 51 de vida sobrando. Por hora, ele estava salvo, porque Ni Yan tinha meros 25 de vida sobrando. Desde que ele invoque outra bola de fogo, ele poderia acabar com Ni Yan. Seguindo o canto do Violet Flame, o fogo elemental rapidamente se reuniu à medida que se enfurecia e queimava em frente. Caia morto. Violet Flame sentiu que tudo estava dentro do seu controle. As chamas de seu cajado iluminando a expressão sinistra de sua face. Ni Yan estava bem consciente do quão perigosa era a sua atual situação. Ele já tinha forçado seu caminho até ao lado de Violet Flame. Olhando para sua barra de fúria, ele notou que estava totalmente carregada e combinava com os requerimentos para um ataque fortalecido. Vital Strike. Os corpos de Ni Yan e Violet Flame cruzaram caminho. Um traço de brilho frio passou pela garganta de Violet Flame. Um corte profundo apareceu na sua garganta enquanto se abria com o sangue jorrando forte. Sistema: Vital Strike bem-sucedido. Ataque mais 5%, causando dano adicional. Menos 51. O dano flutuou por cima do Violet Flame. Uma reviravolta completa. Como isso é possível? Seus olhos estavam profundamente permeados com um tipo insondável de expressão. Nunca subestime o poder explosivo de um ladrão. Quando encarar um ladrão, jamais sinta que está a salvo ou seguro, mesmo se você estiver em uma vantagem absoluta. Porque bem no próximo momento, aquele que pode acabar morto pode muito bem ser você. A luz nos olhos do Violet Flame se apagaram gradualmente. Poc. Ele caiu no chão, ainda incapaz de entender o que aconteceu. Como pode um único ladrão de repente causar tanto dano? Vital Strike. Essa habilidade é muito boa, pensou Ni Yan. Ni Yan afastou sua adaga, então se abaixou para olhar para o corpo de Violet Flame. Logo ele recuperou um equipamento caído e então o pegou, um cajado de grau bronze de nível 0 com 3 pontos de inteligência. Ele estimou que poderia vender por volta de 10 cobre. Ali está um inimigo. Violet Flame foi morto. Persigam. Não deixe ele escapar. Ni Yan tinha matado um membro da Victorious Return. Tal grande evento certamente iria atrair a atenção entre todos da área ao redor.
6 membros da Victorious Return vieram de todas as direções e rapidamente se apressaram em direção ao local de Ni Yan em uma tentativa de cercá-lo. Olhando isso, Ni Yan fez uma arrancada louca em direção ao Lago Rando. Sua velocidade de corrida era maior que a média dos jogadores do seu nível. Logo, ele rapidamente ganhou uma certa distância entre ele e os outros jogadores. Embora, um espadachim apareceu logo à frente de Ni Yan, barrando seu caminho. Você quer correr? Não vai ser tão fácil assim. Linear Slash.